não identificados. Tudo começou em 2017, quando o New York Times revelou uma gravação que mostra pilotos norte-americanos perseguindo um objeto misterioso. A gente conversa agora com o ufólogo João Marcelo Rios. Há controvérsia sobre essas imagens, João. E aí, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores da Band News. Bom, esses vídeos foram divulgados há poucos dias de forma oficial, não é, pelo Departamento de Defesa, estão no site da Marinha Americana e o Departamento de Defesa diz que são fenômenos aéreos não identificados, né? No momento, o Pentágono disse que são flagrantes de naves extraterrestres em visita à Terra. Porém, conforme foram descritos esses objetos pelos pilotos que participaram dessas gravações e por quem esteve envolvido nesses incidentes, são relatados ali velocidades de deslocamento, acelerações que são não se conhece aí nada parecido que tem essa capacidade, né, dentro do arsenal dos Estados Unidos ou do arsenal de potências inimigas, como a China ou a Rússia, né? E isso deu um impulso para a ufologia, porque nós defendemos que a ciência dê mais atenção para esse fenômeno. O fenômeno OVNI é real, existe, é um fenômeno que é registrado não só pelas Forças Armadas americanas, como Forças Armadas de praticamente todos os países do mundo registram esses fenômenos, né? Tem relatos, foi criado um protocolo incentivando os militares da Marinha Americana a relatarem esses fenômenos. E uma coisa muito interessante que veio acompanhado dessa revelação foi a informação de que o Departamento de Defesa americano, né, o Pentágono, ele contratou uma empresa do bilionário norte-americano Bob Bigelow, a Bigelow Aerospace, para analisar metais estranhos ligados a incidentes de OVNIs. Só que não foi divulgado o resultado dessas análises, né? Dizem que existem outros vídeos desses flagrantes e dizem que existem vídeos em melhor resolução, em melhor qualidade do que os que foram divulgados até agora. A gente defende que isso já foi demonstrado inúmeras vezes, né, que o fenômeno OVNI é real e que merece ser estudado e que merece, eu creio, a atenção da ciência, porque quem vai dizer se existe vida inteligente fora da Terra ou não algum dia será a ciência, né? Nós, ufólogos, a gente procura divulgar esses incidentes, estudar seriamente esses fenômenos, né? Procurar separar o fato da ficção e informar a sociedade sobre esses registros, conforme, né, a Band News tem feito e está fazendo nesse momento. O D'Angelo. João, estou vendo aí pela sua camiseta uma homenagem aí a Varginha, né? Esse não tem nada a ver com os vídeos que a gente agora se surpreendeu essa semana, mas o que é que ficou de Varginha para valer? Vocês que já estudaram todos esses fenômenos, mas especificamente Varginha aqui no Brasil, dá para comprovar alguma coisa até hoje? Bom, muito boa a sua pergunta. Eu investigo o caso Varginha, né, desde 1996 e eu tenho investigado nos últimos 4 anos, junto com outros 2 ufólogos, né, o Marco Leal e o Giordano Mazzucci. Nós fizemos mais de 200 gravações em áudio e vídeo com testemunhas. O que a gente pode dizer é o seguinte, que algo extraordinário aconteceu em Varginha. E aqui eu aproveito a oportunidade, eu faço um apelo ao Centro de Comunicação Social do Exército para que autorize para que nós tenhamos acesso, que nós possamos conversar com militares que estariam envolvidos. Porque a gente já tentou isso de forma oficial e sempre o Seconsex dá uma resposta padrão para a gente, não autoriza que a gente encontre, que a gente converse com esses militares que dizem com o caso Varginha.
A gente tem interesse sério nesse assunto. Nós conversamos com o professor Dr. Conradin Metz, que seria um dos cientistas da Unicamp que teriam autopsiado uma criatura estranha na época na Unicamp, juntamente com o Dr. Fortunato Badam Palhares. O Dr. Conradin Metz, ele nega veementemente, mas, conforme eu disse, a gente tem um interesse sério. O que a gente faz talvez seja parecido com o que vocês, jornalistas, fazem. A gente faz uma apuração jornalística, a gente procura ouvir os dois lados da história, a gente procura evidências, a gente procura contradições, a gente procura juntar o quebra-cabeça da história. Recentemente nós conversamos com um militar do Corpo de Bombeiros e ele confirmou de forma inédita que na manhã do dia 20 de janeiro de 1996 realmente houve uma ligação para o Corpo de Bombeiros de Varginha informando que tinha um animal estranho no bairro Jardim Ondé. E o que a gente defende, o caso Varginha, foi a partir do depoimento de militares que gravaram em áudio e vídeo. Nós temos essas gravações. Então, se alguém está inventando alguma coisa, são os militares que gravaram esses depoimentos pormenorizados para gente. Só para que as pessoas entendam, né? Houve o fenômeno de Varginha, e no outro dia já houve lá a presença dos militares brasileiros pedindo para as pessoas não comentarem o assunto, e aqueles militares que estiveram lá, poucos deram depoimentos de lá para cá, né? Quer dizer, mas já houve, no outro dia já amanheceu Varginha com militares brasileiros, aquela situação que a gente vê em filmes, né? Já foram direto para lá, né? Foram verificar o que acontecia. Sim, segundo os informes militares, os depoimentos que nós coletamos, né? Teriam havido pelo menos 2 capturas, né, de criaturas estranhas na época. Essas criaturas teriam sido levadas para a SpaceX, posteriormente para a Unicamp, né? Teria sido feito autópsia numa delas, no subsolo do Hospital das Clínicas da Unicamp. E existem depoimentos muito detalhados de testemunhas militares, inclusive, que confirmam esses incidentes, né, esses fatos. Recentemente nós conversamos com um militar de alta patente da reserva e ele confirma que houve a passagem dessas criaturas pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Dali eles foram levados para a Unicamp e confirma também a presença de generais, mais de 20 generais na época, que teriam ido inspecionar esses estudos que estariam sendo feitos na Unicamp. Ele alega que durante 12 horas esses generais ficaram com o destino ignorado na época, em maio de 1996. Então nós vamos cruzando as informações. E interessante é que, por exemplo, o que esse militar confirmou para a gente, nos relatou, essas informações elas convergem com informações de outros militares. São militares de unidades diferentes, de cidades diferentes, que não se conhecem. Não é? Então, se há algo inventado, foi algo concatenado entre várias pessoas. Não é? Pois não. O Eduardo Castro tem uma pergunta para você. João, OVNI quer dizer objeto voador não identificado, né? A ligação com algo que vem de outro planeta vem do costume de, né, não sei o que não veio daqui. Por que vocês acham que é mais provável, vocês que estudam o assunto, que é mais provável vir de outro planeta do que de outro país e ser reconhecido pelos Estados Unidos, por exemplo, é o caso aqui das imagens dessa semana, como algo que invadiu o seu espaço aéreo e de uma maneira que não deveria acontecer? Seria a culpa dos militares? Bom, é muito boa a sua pergunta. O OVNI não é sinônimo de nave extraterrestre em visita à Terra. O OVNI é justamente isso, objeto voador não identificado. Nessa classificação nova do Pentágono, né, fenômenos aéreos não identificados. Porque o que a gente tenta fazer é o seguinte, por exemplo, surge uma foto, uma filmagem, a gente procura uma explicação plausível, racional para o que está ali, entendeu? E após excluir todas as possibilidades, é que você coloca na categoria OVNI. A questão daquele OVNI ser algo de fora da Terra em visita ao nosso planeta é somente uma das possibilidades que nós colocamos. Com relação a esses flagrantes do Pentágono,
uma das possibilidades que nós levantamos realmente é que poderiam ser projetos secretos, por exemplo, drones secretos de propriedade dos Estados Unidos ou de potências estrangeiras. É uma possibilidade. Até o senador Harry Reid, que foi um dos que criaram um projeto de investigação do Pentágono, ele diz que uma das possibilidades seriam isso, ou seria algo extraordinário de origem de fora do nosso planeta, ou, por exemplo, drones muito avançados e secretos que os Estados Unidos ou potências estrangeiras possuiriam. Mas quero deixar claro que em nenhum momento o Pentágono disse que esses 3 vídeos, eles documentam naves extraterrestres. O Pentágono afirmou que são fenômenos aéreos não identificados. Existe até um estudo que foi feito por um grupo de céticos dos Estados Unidos, liderados pelo Mick West. Nós até legendamos alguns vídeos dessas análises. Eles propõem que, por exemplo, um dos vídeos seria, na verdade, um balão, outro vídeo seria um avião, e ele faz diversas análises e chega até a velocidade de deslocamento de um desses objetos, né? E, por exemplo, uma coisa que a gente coloca na categoria OVNI hoje, amanhã pode surgir uma explicação. Por exemplo, uma filmagem famosa de 2017, que a princípio foi considerado um flagrante impressionante, que foi feito no Canadá. Um astrônomo que se debruçou sobre esse vídeo, fez uma investigação muito extensa, e ele provou que era simplesmente a Estação Espacial Internacional. Ela foi flagrada com uma câmera infravermelha. Não é? Mas o fenômeno OVNI existe, e a gente, dentro da ufologia, a gente defende que uma pequena parcela desse fenômeno seja oriunda, seja causada, tem origem em outras inteligências que visitam a gente, entendeu? Só que nós tentamos embasar isso não só com testemunhos, também existem algumas fotos que foram analisadas, existem vídeos, existem marcas no solo que foram estudadas ao longo da história, existem registros em radar, não é? Existem alguns metais que foram analisados, não é? E existem testemunhos também muito qualificados, como desses pilotos que vivenciaram esses incidentes, né? Por exemplo, o militar informa que um desses objetos ele estava a velocidade altíssima, a velocidade de mais de 30 mil quilômetros por hora. João, para fechar... desceu de uma... Desculpe que eu te interrompi, desculpe. Pode completar. Então, um dos militares envolvidos nesse incidente, ele relata que um desses objetos ele desceu de uma... Ele estava a mais de 30 quilômetros, né, de altura, e ele desceu, se não me falha a memória, a 2 quilômetros, numa velocidade absurda. Quer dizer, então, conforme eu já disse, ou são drones secretos, são projetos militares secretos, ou existe realmente a possibilidade de ter sido flagrado ali alguma coisa que não pertence ao nosso planeta. Mas, conforme eu disse, eu acho que a questão da vida extraterrestre, um dia ela vai ser comprovada pela ciência, entendeu? Um dia... Dentro desse quadro, Pentágono liberando essas imagens, vocês têm expectativa que o governo americano libere novas imagens a partir de agora em maior velocidade? Foram anos sem tratar e negando muitas vezes o assunto. Vocês têm essa expectativa? Sim, até mesmo porque quando da divulgação desses 3 vídeos foi revelado por quem esteve à frente dessa divulgação, né, que foi o Tom DeLonge e a empresa Tudor Stars Academy, e do Luiz Elizondo, que foi o agente de inteligência que esteve à frente da investigação do Pentágono, ele afirma que existem mais de 20 desses vídeos e foram liberados somente 3. A gente espera realmente que outros vídeos sejam divulgados. Dizem que os vídeos são flagrantes parecidos aos 3 já divulgados, né? Mas existiriam mais de 20 vídeos, de 20 flagrantes desses encontros de militares americanos com esses fenômenos aéreos não identificados, como prefere chamar o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Vamos avançar no assunto, então, no próximo período,
que vem por aí, vem muita informação nova, deve acontecer isso. João, obrigado a você aí, uma excelente noite, domingo, uma ótima semana. Obrigado a todos, uma boa noite. Eu só queria deixar um endereço de um site, para quem quiser acessar, que há atualizações diárias, informações são colocadas todo dia, vídeos legendados, que é o www.ufo.com.br. Uma boa noite, muito obrigado. Eu quero agradecer ao João e também ao Eduardo Cássio e ao Marcelo D'Angelo que estiveram comigo essa noite aqui no Band News TV. Marcelo, obrigado. Boa noite, obrigado. Seja bem-vindo, Felipe. Boa noite, Edu. Boa noite, boa semana para todos. Uma boa semana para os nossos telespectadores. Fiquem agora com o Band News Docs sobre o impacto do isolamento social por causa da pandemia do coronavírus.